Rapazes, moças, boa tarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê inteligência, que Ele nos dê também afeto, para que a gente entenda, para que a gente faça uma adesão de vontade e de intelecto ao mistério dele na nossa história e na nossa vida e na nossa liberdade. Nesse momento da manhã, a gente analisou um pouquinho esta ideia do levantar-se da noite, da peregrinação. Eu quero agora que a gente pense um pouquinho. Sabe aquela imagem do Papa Francisco? Deixa eu ajeitar melhor aqui. Sabe aquela imagem do Papa Francisco de São José adormecido? Eu acho que todo mundo conhece essa imagem do São José adormecido, né? Olha, ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Mas, sinceramente, eu tenho algumas restrições em relação a ela. Aquela imagem, que eu, inclusive, tenho e uso. Uso, está na minha mesa de prece, de oração também. As minhas restrições em relação a ela são semelhantes às minhas restrições em relação àquele princípio ou aquela ideia de que José é um idoso que tem que assumir Maria jovenzinha. Aliás, ontem eu tive a reunião do clero aqui na região onde eu estou, aqui em São Paulo, e durante a oração, a pessoa que estava conduzindo a oração citou São José e falou que São José era muito idoso quando assumiu o matrimônio com Maria. E tinha 2 ou 3 padres lá presentes, os quais tinham participado de uma formação comigo num congresso que eles tiveram, melhor, no capítulo geral que eles fizeram. E eu fui prestar uma assessoria naquele momento, porque eles têm como carisma também São José. Então, naquela hora, aquele padre que estava lá presente, ele limpou a garganta para que eu ouvisse, né? Porque a pessoa que estava rezando, que estava conduzindo a prece, afirmava insistentemente a diferença da idade enorme entre José e Maria. Quer dizer, aquela antiga perspectiva que nós ainda encontramos e que apresentam José como uma espécie de vovô de Maria e bisavô de Jesus, mais ou menos assim. Então, eu tenho medo que aquela imagem de José dormindo, e é real, José dormia, tanto que ele sonhava, é real isto. E é real que todos nós durmamos? Sim. Como é real que a gente envelhece? Sim, claro. Mas eu temo que a gente fixe essa ideia e comece a pensar que José, além de ser idoso, é um cara que está sempre dormindo. Então, cuidado com esse tipo de abordagem, que é restritiva. Observemos, então, José, que se levanta e que, fundamentalmente, age. E é por isso que eu quero agora partilhar com vocês, como temas de meditação, não tema, mas temas, plural, de meditação, o olhar. O olhar. Quantas vezes a gente olha para realmente enxergar? Muitas vezes nós olhamos, mas nós não enxergamos. E sabe, eu acho que um pouco
minha pequena e não tão pequena experiência de vida religiosa, eu não sou modelo de vida religiosa, não. Não sou, não. Estou muito aquém do ideal. Eu não sei quem está realmente além do ideal, mas eu conheço muita gente que está na posição ideal. Sim, conheço. E eu acho que na vida religiosa, como na vida presbiteral, como na vida familiar, grande parte das nossas dificuldades está no fato de que a gente olha, mas não enxerga. A gente olha, mas não percebe. E por conta disso, a gente acaba atropelando ou a gente acaba ignorando, a gente acaba não sentindo com aquela que está próximo. Pensa numa família, como isso deve ser trágico, mas também numa comunidade religiosa ou numa comunidade pastoral apostólica. Bom, para isso, repito, eu quero propor-lhes este tema que agora eu vou lhes mostrar, que é este aqui. Um olhar para Maria e José. Muitas vezes nós pensamos em Maria e esquecemos José. Com todo respeito aos que já escreveram, já abordaram, já disseram algumas coisas a respeito de Maria e com muita propriedade, com muita capacidade, com muita competência, mas com todo respeito, muitas vezes eu sinto uma falta enorme da presença de José. Eu não consigo entender José sem Maria, mas também não consigo entender Maria sem José. A maternidade divina de Maria não depende de José. Não, não depende, não. Mas ela encontra em José a segurança, a confiança, ela encontra em José a verdadeira acolhida necessária para que isso pudesse acontecer, a maternidade divina de Maria. Por isso eu proponho, vamos olhar agora para Maria e para José. Notem aqui esse quadro bonito, eu vou até diminuir um pouquinho aqui para a gente poder ver melhor o quadro. Como eu gosto desse quadro. Ele não é um quadro iconográfico, não, ele não é iconográfico, ele não é, fruto de uma escola de pensamento teológico, ele não é. Ele é uma obra de arte, ele é muito bonito e ele é inspirador. É Maria e José para o matrimônio. É Maria e José, os santos esposos. Jovens, José, um jovem de Israel, com o seu kippá na cabeça, sinal do homem religioso, a sua roupa de festa, com uma estrela de Davi sobre o peito, segurando, sorridente, olhando para o futuro com confiança, mesmo sem saber o que ele irá encontrar, segurando as mãos de Maria e ela com um buquê de flores do campo, certamente flores daquela região da Galileia, jovem mulher, sorridente, com um véu, no meio de um ambiente favorável, numa tenda, é o matrimônio de Maria com José. Então, vamos olhar para eles e vamos tentar entender alguma coisa. Primeiro, Maria, a humanidade de Jesus. Parece fácil olhar para Maria e entender a sua identidade e a sua missão. De fato, eu acho que a gente fala bastante de Maria. Poderia falar mais até. Mas, às vezes, a gente fala de Maria meio que de um modo idealizado e não de um modo realístico. Vejam, eu amplio um pouquinho aqui o nosso texto. Maria, mulher simples, em uma sociedade machista e rude. Se a sociedade hoje é machista, com todas essas situações de gênero e
e outras mais que a gente encontra por aí, pense naquele tempo. Maria é sinal de que Deus tem predileção pelos pobres. Isso não é só uma argumentação simpática e conforme o pensamento da vida religiosa. Maria tem predileção pelos pobres. Não é também uma conversa de teologia da libertação. Não é um modismo nos tempos do Papa Francisco. Não, nada disso. Ela é pobre. Morando em Nazaré, na Galileia, ela não poderia ser uma pessoa rica. Seguramente não era miserável, mas era pobre. Significa que ela precisa trabalhar para sobreviver. Significa que o que sobra nem sempre dá para fazer uma viagem para o exterior. A acolhida da mensagem do mensageiro de Deus é sinal de sua oferta natural a seu Deus, a seu Senhor. Sempre me chamou a atenção o fato de que Maria acolhe com muita prontidão a mensagem do anjo. É porque ela já estava em sintonia. Por isso ela era a virgem, a cheia de graça. Ela diz, eis aqui a serva do Senhor. Sabe, essa expressão, a serva do Senhor, tem a ver com a imagem do servo de Adonai, lá em Isaías, capítulos 52 e 53. A gente esquece de relacionar Maria com aquela ideia da serva, a serva de Adonai. Assim como tem o servo de Adonai, tem a serva de Deus. Ao aceitar a maternidade, Maria permite que o Filho do Altíssimo realize a sua missão salvífica. Maria participa da salvação, pois permite e facilita, torna possível a salvação. Por que será que muitos planos pastorais que a gente tem, por que será que muitas propostas comunitárias, por que será que muitas projeções das nossas congregações, por que será que muitas vezes essas coisas todas talvez não vão tão para frente quanto a gente imaginava que pudesse ir? Talvez porque a gente encara apenas como um planejamento humano. Talvez porque a gente tem muitas técnicas boas, certamente, de realização prática, mas talvez nos falte um pouco, quem sabe, a prece, a oração e até o jejum. Até o jejum, junto com a prece, discernimento, para tomar certas decisões. Sabe, gente, como a gente é teimoso, né? Quando não percebe o movimento que está acontecendo. Como a gente é restrito quando a gente não nota os apelos do Espírito. Por que o Espírito tem que falar sempre conforme a minha opinião? Ele não pode falar também conforme a opinião do outro? Então, Maria tornou possível a salvação. Um pensamento de Santo Agostinho diz mais ou menos assim, ó: Deus, que te criou sem a tua ajuda, precisa da tua colaboração para que a salvação aconteça. A anunciação a Maria é o encontro da divindade com a humanidade. Como nós vemos em Lucas, no capítulo 1, versículo 26 a 38. Desculpe. A expressão final de Lucas. Gente, eu acho essa expressão formidável. Quando Maria recebe a convocação para ser a mãe, ela diz assim: faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se. Eu acho muito bonita essa expressão, porque eu gosto de acrescentar um elemento a mais. A essa expressão, e o anjo a deixou, eu livremente acrescento:
e nunca mais voltou. Porque nós imaginamos que nem uma pessoa que outro dia falou comigo, ela dizia assim: ai, padre, como Maria é linda, né? A vida dela foi tão bonita, ela teve tudo tão bem, ela foi a mãe de Deus, né? E tudo era tão lindo na vida dela, tudo era tão claro na vida dela. Aí eu ouvindo bem assim, não é nada disso. Não. A clareza na vida de Maria foi aquele momento, o momento da anunciação. Depois não houve clareza. Depois houve fé. Depois daquele momento inicial, vem o momento da prova, o momento da vida, o momento da fé, que é o momento que nós estamos vivendo. Eu pedi de manhã para que vocês recordassem os afetos. Quando deram aquele passo original da vida religiosa, quem sabe a primeira profissão religiosa, o noviciado, ou, não sei, a profissão perpétua, mas, sabe, toda aquela generosidade, aquele encantamento que a gente tinha e que depois parece que aos poucos a gente vai perdendo, sobretudo quando a gente entra na administração da província, quando a gente tem que fazer contas, quando a gente tem que tratar com fornecedores, com professores, com, enfim, parece que a gente entra num vácuo. E quantas vezes a gente não se sente vazio? Quantas vezes ir para a capela é simplesmente cumprir tabela, ou cumprir horário, né? Pois é, parece que Deus desapareceu. Imagina que tudo aquilo que a gente sentiu foi importante, mas agora, qual o significado disso tudo? Sabe? O significado está aqui, ó. Depois da anunciação, começa para Maria e para José, porque José também teve a anunciação, né? Eu, nas aulas de Sagrada Escritura, quando me cabe lecionar evangelhos sinóticos, eu sempre pergunto para quem Jesus foi anunciado, e a resposta quase de sempre é para Maria. Aí eu digo, muito bem, ótimo. Então vamos ver lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 1, versículo 18 a 25. E ali está José. Por que a gente esquece José? Então, depois da anunciação, começa para Maria e para José os tempos da fé. E, de fato, olha aqui, como diz o profeta Habacuc, o justo vive de fé. Eis que sucumbe aquele cuja alma não é reta, mas o justo viverá por sua fé. Sabe, amigas, amigos, sabe, a gente tem que retomar essa ideia. É uma ideia fundamental. Nós estamos num ambiente de fé. A nossa vida, ela deveria transpirar fé. Mas às vezes a gente não sente isso. Às vezes a gente, eu sei, eu também passo por essa experiência, e até com muita frequência. Talvez para quem está na frente, na linha de frente, para o missionário, talvez para aquele que tem que manter, ou aquela que tem que manter a organização funcionando, as contas em dia, os funcionários bem assistidos e atendidos, os pais e os paroquianos e tudo e toda essa coisa, esse complexo que exige, parece que não para nunca de exigir. Talvez para esses que estão nessa posição, talvez a coisa seja muito complicada. E tem hora que a gente fica pensando, puxa vida, eu entrei, que nem disse um colega meu, ele disse assim, eu entrei para ser missionário e hoje eu sou um funcionário. Eu entrei para ser um missionário e hoje eu sou um funcionário. Ele trabalha
na área da educação e cuida de administrar escolas. E ele entrou para ser missionário e acabou virando funcionário. Então, parece que às vezes a fé da gente balança. Parece que às vezes ela até deixa de existir. Mas o justo vive de fé. Então, esse quadro de José aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse quadro de José, que é inspirado na exortação apostólica Redemptoris Custos, do Santo Padre, o Papa João Paulo II. Então, esta é a inspirada representação daquilo que a Redemptoris Custos propunha e ainda propõe a respeito de José. Sabe? Experimenta ir atrás de uma edição da Redemptoris Custos numa livraria católica. Agora tem reedição, né? O Ano de São José fez milagres. Até a reedição da exortação apostólica Redemptoris Custos. Porque há um ano atrás, quando a gente ia numa livraria e pedia a Redemptoris Custos, aí o menino lá, a mocinha que atendia a gente, dizia, sim, claro, um minutinho só. Aí ele trazia Redemptor Hominis. Aí eu dizia, não, filha, esse daqui é Redemptor Hominis. Eu estou falando Redemptoris Custos. Aí, desculpa, eu me enganei, foi quase parecido, né? Tá, aí deixa ela voltar, né? Vamos ver o que ela vai trazer agora. Aí trazia lá um monte de redemptores de tudo quanto é coisa, mas a Redemptoris Custos, tá em falta, viu? Acabou esses dias. Acabou esses dias, né? Tá bom. Acabou esses dias, acabou, né? Tá. Quantos anos fazem esses dias que acabou esse livrinho? Na realidade, eles nem sabiam que existia isso daí. Agora, com o ano de São José, então, está todo mundo falando. Será que nessa época do ano, em 2022, se a gente estiver ainda por aqui, a pandemia não tiver acabado com todo mundo, será que a gente vai ainda falar dessas coisas? Bom, eu espero, se eu estiver vivo ainda, falar. Eu espero ainda partilhar. Agora vejamos um pouquinho a herança, vejamos um pouquinho José e a herança do Messias. Olhem, amigas, amigos, olhem aqui. Talvez, desculpe, deixa eu ver aqui, direitinho. Isso, acho que está bem justinho. Talvez o personagem do Novo Testamento menos conhecido pelos cristãos seja José, pai de Jesus. E aí vem aquele problema. Falam de pai adotivo. Tem até uma música que diz: eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus. Não canta essa música, não, vai. Pelo menos perto de mim, não canta, não. Sabe por quê? Por que José é pai adotivo? Não foi Jesus que adotou José. Foi José que assumiu Jesus. Pai por adesão. Eu já vi esse pai por adesão. Eu já vi o pai legal. Eu já vi pai oficial. Parece cara que joga na seleção, né? Oficial. Agora, tem esse que é trágico também. Esse agora, para mim, é trágico. Parece que eu estou xingando alguém. Pai putativo. Pai putativo. É muito feio esse modo de falar. Pode até ser correto, mas é muito feio. Então, por que não falar simplesmente... Olha aqui, gente. Por que não falar simplesmente pai? Ué, era assim que os contemporâneos de Jesus viam a Jesus. Jesus, filho de José, de Nazaré. Então, José é pai. Ué, a própria Maria, quando fala para Jesus, encontrando-o no templo, ela diz:
olha que teu pai e eu, já aflitos, te procurávamos. Por que não falar simplesmente pai? Aqui na paróquia, eu, desde um bocado de tempo, antes de começar a celebração da Eucaristia, eu procuro fazer com os fiéis o Ângelus. Porque no final eu acho que a gente já está, tem um horário, e às vezes o padre fala demais na pregação, então eu rezo o Ângelus antes. E no final do Ângelus, depois do Glória, eu geralmente digo assim, nossa padroeira, Nossa Senhora de Loreto, que é a padroeira aqui, e o pessoal responde, rogai por nós, né? Aí eu falo, seu esposo, seu em relação a Maria, né? Seu esposo e pai de Jesus, São José. E o pessoal responde, rogai por nós. Agora não, mas até alguns meses atrás, sempre tinha alguém que, uma vez, cada 10 dias, uma vez por semana, vinha alguém e dizia assim, ué, mas São José não é o pai de Jesus, né? Ele não tem nada a ver com Jesus, né? Ele teve que aceitar Jesus, assim, meio que à força. Pois é. O que está faltando? Está faltando da gente lembrar para as pessoas que pai não é aquele que gera, mas é aquele que acolhe, que educa, que alimenta, que conduz, que dá um sentido para a vida. É nisso que a gente acredita, não é? Então, por que a gente tem que dizer pai adotivo? Qual é o perigo que está em dizer pai de Jesus? José, pai de Jesus. Eu estou colocando em risco a virgindade de Maria? Não, eu não estou colocando em risco. Estou negando uma verdade de fé? Não. Eu estou exagerando? Eu estou pressupondo alguma coisa que os evangelhos não dizem? Nada disto. Estou apenas seguindo aquilo que os próprios evangelhos apresentavam em relação a Jesus. É interessante, amigas, amigos, que os evangelhos não falam da virgindade perpétua de Maria. Eu vou repetir. Os evangelhos não falam da virgindade perpétua de Maria. Não. Falam da virgindade de Maria, mas não dela ser perpétua. Isto é o que a igreja nos ensina e eu acolho e professo. Agora, os evangelhos falam sim que José era o pai de Jesus. Quem sou eu? Quem sou eu para não seguir o exemplo dos evangelhos e também dizer José, o pai de Jesus? E por que ele é pai? Porque ele acolhe e, sobretudo, porque ele era justo. Olhem aqui, na Anunciação a José, em Mateus, lê-se que José era justo. Esta é a nova qualidade para quem deseja entrar no reino de Deus. Para entrar no reinado de Deus é preciso ser justo. Por que a gente não fala disso? A gente deveria falar mais disso. Porque, de fato, vejam, se a justiça dos discípulos não for maior que a justiça dos escribas e dos fariseus, não será possível entrar no reino dos céus. Vejam lá em Mateus, capítulo 5, versículo 20. A relação de Maria e José era de amor e interioridade mútua. Sim, eu não tenho como provar de maneira pontual este fato, mas eu posso pressupor e deduzir que um homem, para assumir uma mulher que tem um filho que não é seu, certamente além do convite de Deus para assim fazer, ele deve também ter um amor no coração enorme. Então, por que não admitir o sincero, verdadeiro e profundo amor entre Maria e José e Maria? Por que nós temos tanto medo, alguns de nós, não todos, é verdade, mas por que nós temos tanto medo de admitir o amor humano?
entre Maria e José? Será que o amor humano exige a intimidade sexual? Será que não é possível o amor humano entre mulheres e homens sem esta intimidade? Talvez não seja tão comum, pelo menos na mídia, eu acho que não. Mas e na realidade? Aquela comunhão mística que existe entre santas e santos, e entre tantos que não fazem sucesso, mas que vivenciam isto de uma maneira intensa, fraternal, realmente espiritual? Pois é, vejam só, eu tenho certeza que José sabia o que acontecia com Maria e respeitava. E nesse ponto eu estou indo um pouco na contramão daquilo que o Papa João Paulo II fala na Redemptoris Custos. Ele pressupõe, ele sugere que José não entendia. Eu tenho interiormente comigo a percepção de que ele entendia e muito bem o que acontecia com Maria. Creio que não seja comum entre pessoas que se amam segredos tão fundamentais como esse segredo, que não é um segredo, mas é algo muito sagrado que existe entre Maria e José. A filiação divina dela. E agora, a paternidade que ele deve exercer sobre o pequeno que vai nascer. Vejam aqui, amigas, a decisão de deixar Maria está no sentido de que a ação de Deus, de permitir que a ação de Deus acontecesse nela. Eu tentei desenvolver isso e tento desenvolver isso quando argumento a este respeito a permissão de José que a ação de Deus acontecesse em Maria. Não a permissão, mas o suporte de José sobre Maria para que aquilo pudesse acontecer. Então, José, quando sabe do mistério que acontece em Maria, ele tem a decisão, como todos os patriarcas, como todos os homens e mulheres santos do Antigo Testamento, todos aqueles que são justos, ele toma a decisão de dar o espaço para Deus. Essa é a decisão. Por isso, em vez de, olha aqui, ó, em vez de repudiá-la em segredo, nós deveríamos ler, resolveu desligá-la em segredo. Por que isso? Pois assim ela estava livre para seguir o seu caminho e ele levaria consigo a culpa de gerar um filho sem assumi-lo. Esta é a tese. Esta é a nova interpretação. Mas não é essa a vontade de Deus para com José ou para com Maria. Ele devia, sim, assumir, sem medo, a jovem mulher como esposa, e dar ao menino, o Emanuel, o nome de Jesus. O Senhor salva. Sabe, algumas coisas eu aprendi na carta apostólica Patris Corde. É uma carta tão pequenininha, né? Ela está por aí. Eu uso-a sempre. É uma coisinha aparentemente muito superficial, mas tem algumas coisas muito interessantes e que fazem a gente pensar. Agora, talvez a primeira coisa que me fez assim impressão na carta do Santo Padre, o Papa Francisco, foi que ele afirma que José, depois de Maria, é o santo do qual o magistério mais tem falado ao longo do tempo. Então, isso me chamou a atenção e eu fui pesquisar um pouco. Na realidade, o magistério fala de José não faz tanto tempo assim. O magistério fala de José há uns 200 e pouco anos, talvez, que fala mais de José. Mas os pais da igreja, os chamados padres da igreja, da patrística, esses sim. Esses falam de José há séculos e há séculos.
Eu tenho escrito alguma coisa e publicado em algumas revistas assim de divulgação, não revistas científicas, mas revistas de acesso aos fiéis, né? E é notável como que os primeiros escritores da igreja tinham a percepção de José e da sua missão. Isso não foi desenvolvido por muitos motivos e motivos históricos e realmente válidos. Mas hoje nós precisamos observar José, inclusive porque, como o Santo Padre, o Papa Francisco apresenta, a visão de pai, a visão de homem, a visão de macho, hoje, está muito fragilizada. Embora nós vivamos numa sociedade machista, mas o machismo é uma patologia. Eu estou falando da visão do sexo masculino. E o que isso significa? Hoje, com essa discussão de gênero para lá e para cá, a gente parece que dilui e mistura tudo, colocando como se tudo fosse igual, quando na realidade não é igual. Somos iguais na dignidade, mas diferente nas expressões. E é isso que faz a beleza da criação, a diversidade. Parece que olhar para José hoje talvez fosse mais importante do que nunca, por conta disso tudo. E então, aqui, amigas, amigos, aqui a nossa parte, a resposta da nossa vida. E eu quero perguntar para vocês algumas perguntas que são um pouco retóricas. Pergunta retórica, você sabe o que é? É uma pergunta que a gente faz e que a resposta ela está meio subentendida, né? É apenas para a gente refletir, é uma provocação. Sim, hoje se fala muito de provocações, né? Então, vamos provocar um pouco aqui. Quantas vidas nós temos para viver? Quando a gente tem 20 anos, a gente tem umas 10 vidas para viver, não é? Porque a gente pode fazer tudo, a gente pode subir a montanha mais alta, a gente pode descer no fundo do mar, tudo em nome do evangelho. A gente pode ter várias viagens, a gente pode estudar muita coisa, a gente pode, nossa, fazer um bocado de coisa, né? Depois, quando a gente vai ficando com 40 anos, a gente começa a pensar um pouquinho diferente. Com 50 anos, a gente fica assustado. Nossa, metade já foi. E aí? E a outra metade? Que a gente nem sabe se vai ser igual. Então, e agora? Quantas vidas a gente tem para viver? E como que a gente está vivendo ela agora? Tem tantas pessoas que têm um pavor da morte. Tem uma pessoa aqui na minha comunidade que falar de morte para ela já te dá uma bronca, porque ela tem um pavor de morrer, que todos nós temos, é claro. Senão a gente não ia no médico e não fazia exame de sangue e não tomava remedinho. Vai dizer que não temos. Temos sim. Mas o problema não é a morte. O problema, porque a gente não tem controle sobre ela. A gente tem controle sobre a morte? Não. O problema é a vida. É sobre ela que a gente tem que ter controle. É sobre ela que a gente vai legislar, sabe? Então, o que nós fazemos com a vida? Parece uma pergunta meio estranha fazer para religiosas, para religiosos, sabe? O que nós fazemos com a vida? Nós investimos no mais sagrado, no Senhor, na igreja e em tantas outras áreas, ideias e realidades. Mas e daí? Como é que nós medimos a nossa vida? Eu tenho aqui na minha mesa uma régua de 20 centímetros. Essa reguinha, ela não mede o livro que está na minha frente. Ela não mede a tela do meu computador, ela não mede. Eu preciso movê-la para medir a tela do meu computador. São 20 centímetros. Como é que a vida da gente é medida? Tá, supostamente, nós que somos religiosos, medimos a vida com mais amplitude, né? Mas às vezes nem sempre é assim.
Às vezes nós nos tornamos um pouco mesquinhos, quem sabe um pouquinho convencidos demais, ou a gente se sente um pouquinho com uma baixa estima, não sei. Cada um de nós carrega tanta coisa, né? Coisa boa e coisa ruim. Então, olha aqui a questão. O que devemos assumir como peregrinos da fé? Porque nós somos peregrinos da fé, como José o foi, como Maria o foi. O que nos falta para caminhar, dando espaço para Deus em nossa existência? Olha, essa pergunta aqui que eu faço para vocês, quando eu faço para mim, é uma pergunta que me questiona muito. O que me falta para caminhar, dando espaço para Deus em minha existência? Porque eu faço tudo aquilo que eu quero. E se eu faço alguma coisa, é porque eu gosto. Então, aonde está Deus nisso tudo? Bom, talvez a coisa tenha funcionado tão bem que a vontade dele é a minha, que a minha é a dele. Então, que bom, né, isso. Mas, mas às vezes pode ser que não. Então, o que nos falta para caminhar, dando espaço para Deus em nossa existência? Eu acho que cada um pode responder alguma coisa aqui, sabe? Nossas opiniões, nossas resistências, às vezes nos definem mais do que os modelos que nos propomos a seguir e viver. Não é o momento da gente se levantar, de nos colocarmos a caminho como peregrinos da fé? Quantas chances nós teremos mais na nossa vida? Talvez seja o momento da gente decidir, mais uma vez, encaminhar e sermos peregrinos da fé. Em tirarmos um pouquinho a poeira das nossas muitas preces, das nossas muitas atitudes carismáticas, das nossas muitas renúncias, mas às vezes não renúncias felizes. Uma vez eu me lembrei agora eu me lembrei, agora. Eu me lembrei de uma religiosa já com mais de 60 anos, que ela olhava assim e dizia mais ou menos assim: eu tinha muita vontade de ser mãe e não pude ser mãe. E eu ouvi aquilo e não soube o que dizer. Eu realmente não soube o que dizer. Eu fiquei meio abalado com aquilo, pela frustração daquela mulher. E ela me parecia tão confiante, ela me parecia tão segura. Cada um é um e todos somos mistérios, não é? Então, o que nos falta para a gente levantar, para a gente superar? Quanto tempo mais a gente vai esperar para fazer aquilo que a gente se propôs a fazer há tanto tempo? Quanto tempo mais a gente vai deixar passar para dar aquele passo que a gente deveria dar? Quando eu era formador, eu ouvi algumas vezes, e vocês já ouviram também, os formandos dizendo assim, mais ou menos assim: eu estou aqui, mas eu estou com algumas dúvidas, eu vou sair para fazer uma experiência lá fora. Aí eu dizia: cara, você nasceu aqui? Você nasceu aqui dentro? Você nasceu dentro da congregação? Você nasceu aonde? Você não nasceu lá fora? Cara, você já trabalhou, você já brigou com a mãe e com o pai, você já teve namorada, você já transou, você já fez um monte de coisa, e você ainda quer fazer uma experiência lá fora? Você já sabe como é lá fora. O problema teu não é fazer uma experiência lá fora, o problema teu é fazer a experiência aqui dentro. É que você não quer fazer experiência aqui dentro e você está querendo dizer que vai fazer uma experiência lá fora. Diga que você não se encontra aqui dentro. Não dá uma desculpa bonita ainda para sair com a
imagem de que está seguindo a vontade de Deus, que quer que você saia. Pensa bem, observa bem, olha para você, olha no espelho, seja honesto. O espelho do banheiro, ninguém nega. O espelho que a gente encontra por aí, a gente nega, porque a gente ainda está bonitinho. A gente ainda, quem tem cabelo, né, pode pentear o cabelo. A gente ainda arruma a gravata, dá uma escovadinha no hábito, né, mexe no véu. Pois é. Agora, o espelho do banheiro, a gente não engana. Sabe por quê? Porque ele mostra a gente quando a gente vai dormir, quando a gente acordou, quando a gente está todo meio torto. Pois é, a gente tem que olhar para a gente nessa circunstância e observar ali as fraquezas, os medos que a gente tem, aqueles ciúmes que nós temos de quem fez e nós não conseguimos fazer. Está na hora da gente olhar para nós mesmos e sermos peregrinos da fé, como José. Esse é o dom que eu peço para mim, para que eu seja peregrino da fé. Certamente eu tenho menos de vida para frente do que eu tive para trás. Um colega meu, que foi meu antecessor aqui, quando a gente perguntava para ele, e daí, quantos anos você tem? Ele dizia, rapaz, eu acho que eu tenho uns 18. Aí, ué, como é que você tem 18? Aí ele respondia, os anos que eu tenho para frente ainda, né? Porque os de trás eu não vou falar, não. Mas os da frente eu calculo ainda uns 18, mas eu não tenho muita certeza, não. Então, quantos anos a gente ainda tem? E nós somos peregrinos. Então, olha aqui, ó. Eu vou ler aqui. Nossas opiniões e resistências, às vezes, nos definem mais do que os modelos que nos propomos a seguir e a viver. Não é o momento da gente se levantar, da gente se pôr a caminho? Peregrinos da fé, José e Maria. Peregrinos da fé, nós, nossa espiritualidade, nossa missão, nossa identidade. Eu vi uma vez uma cena, mais ou menos assim. Era na rodoviária, eu estava indo para uma cidade e uma família, era a mãe, o pai, e acho que, não sei, me lembro quantos filhos agora. E eles tinham sacos e mais sacos de coisas. Uma mala, eu acho, ou duas, e uma sacaria danada de coisas. E parece que eles chegaram um pouco tarde para pegar o ônibus. E foi muito rápido, mas eles tinham que carregar todos aqueles sacos e aquilo atrapalhava. E aí eu pensei, sabe, como que a gente carrega coisa inútil, né? Eu, pelo menos, eu carrego um monte de coisa. E aí? E as coisas que a gente vai carregando? Sabe, eu conheci um padre que era conhecido por ser dinheirista. Um padre que viveu aqui perto. Quando eu olho, ele já faleceu. Quando eu olho a história deste padre, ele era missionário, porque ele era da Europa. Ele veio para o Brasil, missionário fidei donum. Para quem não sabe, o missionário fidei donum é aquele que sai de uma diocese e vai para uma outra diocese, até num outro país, e se insere dentro daquela igreja, e assim, né, com muita generosidade. Ele era um missionário fidei donum, ele tinha deixado a pátria, os costumes, a língua, os amigos, ele tinha enfrentado tantas coisas, e sabe como ele era conhecido? Ele era conhecido como um padre que pensava só em dinheiro. Eu acredito que ele não era só isso. Eu tenho certeza que ele não era só isso. Mas por que ele chegou a ser assim? Então, ele não era um missionário, ele era o dinheirista. Ele não era o catequista, ele era o cara que pensava em dinheiro. Ele não era o que celebrava a Eucaristia uma vez ao dia, 3 vezes no domingo. Ele era
não era aquele que tinha batizado centenas de pessoas, milhares talvez. Ele era o dinheirista. Então, amigas e amigos, como é que a gente vai ser conhecido? Como peregrino da fé, como justo, como aquele que vive a vocação, ou como aquele que é teimoso e não muda de opinião, como aquele que é arrogante e briguento. Como é que a gente vai ser conhecido? Outro dia, numa reunião do clero aqui, tem um padre aqui que fala muita besteira, tem um padre que fala muito palavrão aqui por perto, né? E então ele é conhecido. E o apelido dele, eu não vou falar o apelido dele aqui, né? Porque não fica bem eu falar uma bobagem aqui. Mas ele é conhecido como o homem do palavrão. A gente dá risada, né? A gente leva na esportiva. Mas, observando bem, isso é um pouco trágico, não é? É um pouco trágico. Porque a gente deveria ser conhecido de outra maneira. Então, peregrinos da fé. Eu não estou projetando, né? Deixa eu projetar aqui. Peregrinos da fé. Nós, nossa espiritualidade, nossa missão e nossa identidade. Então, olha aqui, gente. É para acabar. Tem só mais essas questões aqui, ó. Para pensar e para orar. Nossa disposição em fazer a salvação. Fazer a salvação acontecer naqueles que conhecemos é real. Nós desejamos a salvação dos outros. Nós desejamos a salvação dos outros. Porque José é o ministro da salvação, né? José é o ministro da salvação. Sim. Porque ele serve àquele que é Deus conosco, o Salvador. Né? Emanuel quer dizer Deus conosco. E Jesus quer dizer Deus salva. Então, o José serve a salvação. Nós estamos interessados na salvação daqueles que estão, assim, perto de nós? E mais, a salvação acontece em nossa casa. Como estamos orientando nossa escolha vocacional para a salvação da nossa família, de nossos irmãos no presbitério? Aqui ficou errado, né? Nossas irmãs no presbitério. Pode ser irmãos no presbitério, da nossa família religiosa, dos que estão próximos a nós. Ou será que nós estamos mais interessados em fazer com que eles não encontrem a salvação? Não sei. É uma imagem que me vem muito à cabeça de um lugar que eu fui, de um retiro que eu fui pregar. Eu não sou bom pregador de retiro, não sou mesmo. Mas nós temos uma carência de pregadores de retiros, né? Então, a gente acaba fazendo uma função que outros poderiam fazer muito melhor. Mas eu fui pregar um retiro e essas irmãs, não foi aqui perto, não, foi bem distante. Essas irmãs, elas sepultam as suas irmãs no jardim. Então, é uma casa que tem um jardim grande, sabe? E tem lá o sepulcro das irmãs. Negócio interessante isso, né? É em casa, ter o cemitério em casa, né? É prático, né? Não paga, pelo menos não paga funerária, né? Já economiza uns trocos. Então, o que me chamou muita atenção é que eu não pude resistir à tentação, sabe? Que a gente cai em tentação com frequência. Eu caí na tentação de contar o número de irmãs que estavam lá participando do retiro, acho que era 2 províncias, e contar o número de túmulos das irmãs já sepultadas e de túmulos vagos para as novas residentes, né?
me chamou muita atenção que tinha mais irmã sepultada que irmã participando do retiro. Agora, eu fiquei mesmo assustado quando eu vi que tinha mais túmulos vazios do que irmãs dispostas ali para viver a vida e para ocupá-los posteriormente. Entenderam o que eu disse? Agora, uma coisa que ainda me deixou mais desesperado é que nenhuma estava preocupada com isso. Ninguém estava preocupado com isso. Pelo que eu senti, eu posso estar julgando, viu? Eu posso estar errado. Mas eu acho que aquelas irmãs tinham perdido o viço da vida. Sabe quando você pega aquela flor, aquela planta, mas ela já está com o caule cortado, então ela já perdeu a vida. E aí você coloca num vaso e depois de 2, 3 dias, a flor começa... Você já percebe que não está igual. Ela perdeu o viço. Que Deus nos livre de perdermos o viço. E que mesmo quando a gente chegue a 70, 80, 90, 120 anos, que Deus nos dê o dom da gente ainda ser viçoso, ter vontade, se colocar à disposição de Deus e ser peregrino da fé. Então eu quero que você olhe aqui nesse ícone que eu vou mostrar, e quero que você, olhando para José, porque José está olhando para você, tá? E observa aqui que a Maria está olhando para José. E Jesus também está olhando para José. E José está olhando para você, para mim. Então, o que será que ele está pedindo de nós? No ano de São José, o que será que ele está sugerindo para nós? No ano de São José. Eu estou pensando muito nisso, sabe? E para eu apresentar isso que eu estou apresentando para vocês, eu também antes pensei nisso, né? E eu confesso para vocês que eu me assusto um pouco com o que José pensa para mim, ou supostamente está me conduzindo. Mas a gente precisa ser peregrino da fé. Levante-se, enfrente a noite, vá, venha, volte, suba, desça, mas seja peregrino da fé. E agora eu vos deixo com essa imagem de José aqui. Vocês têm aí na folha que lhes for oferecida, tá? Tem aí. A Karina já mandou para todos. Talvez você não tenha recebido ainda, mas ela já mandou. E vamos fazer a nossa meditação. Agora, aqui no meu reloginho, dá 14h37, 14h40. Nós temos até às 5 horas, 17 horas. Às 17 horas, a gente vai fazer a liturgia das horas, tá bem? Então, nós vamos fazer as primeiras vésperas da solenidade da Assunção de Maria, tá? E ali, depois da palavra de Deus, eu vou pedir que a gente abra um pouquinho a nossa alma e que a gente partilhe alguma coisa. Nem todo mundo vai poder fazer isso. Aliás, a minoria vai poder fazer isso, pois somos tantos. Mas a gente vai poder partilhar uma palavra ou outra. Muito breve, 1 minuto. Para a gente alimentar a fé. Para a gente manter a esperança, para a gente exercitar a caridade. Olhem para José, porque José está olhando para nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tá bom?